Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Que estamos lendo nesses dias e que concluiremos a leitura dele até amanhã. Amanhã nós faremos a leitura dos últimos 2 capítulos na nossa leitura bienal das Escrituras, nesse ano lendo o Velho Testamento. E nós vamos meditar aqui em 2 versos do capítulo 6, versículos 26 e 27. Os que encontraram, digam amém. Amém. Muito bem. No texto, no versículo 26, nós vemos o rei fazendo uma declaração muito importante, o rei Dário, né? Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê clareza da sua palavra. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Te louvamos por cada batizando, cada irmão e irmã que depositaram a sua confiança, a sua fé no Senhor Jesus Cristo, na eficácia da sua morte, no poder da ressurreição. Bendito seja o teu nome. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem sido benigno para com eles, resgatando-os do império das trevas. Agora, meu Deus, em que estamos celebrando a vitória do Senhor na vida deles, neste marco inicial de suas vidas cristãs, ou de confirmação para alguns irmãos, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja confirmando a fé em seus corações. No nome de Jesus, que eles tenham clareza dia após dia acerca da tua vontade perfeita e que sejam guiados pelo Senhor até o momento em que forem chamados até a tua santa presença. Abre o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra nesta manhã. Ministra o coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos e anciãs. Que todos possam recepcionar a tua palavra de coração e mentes abertas, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o tema dessa mensagem, que para mim era o mais óbvio, é que nós somos chamados a reconhecer Deus como Deus. Eu quero desafiar aos batizandos e a todos nós que estamos aqui nessa manhã festiva, a reconhecer Deus como Deus. Porque Ele é digno disso, não é? Vocês que leram nesta semana o capítulo 6 do livro de Daniel, ou vocês que em algum momento da caminhada de vocês fizeram a leitura desse livro tão lindo, desse livro tão bonito, devem se lembrar que no contexto desse capítulo 6, o Daniel, homem santo, havia sido livre da morte na cova dos leões. Vocês se lembram disso? Isso está descrito em todo o capítulo 6. E vocês sabem, pela leitura que vocês fizeram, que o Daniel foi lançado na cova dos leões injustamente. Ele não chegou àquele lugar porque eles estavam fazendo justiça, mas porque houve uma injustiça que o carregou até aquele lugar. E nós sabemos que a fé de Daniel, ela foi provada, e que ele decidiu ser fiel a Deus, apesar de todas as opressões e de todas as ameaças e da possibilidade de morte iminente.
Bem, os leões, eles eram mantidos famintos para que eles pudessem executar o terrível juízo decretado pelos reis. Então, não seria difícil, naturalmente falando, que Daniel fosse rapidamente devorado por aquelas feras. Aliás, eu acho que seria muito fácil que naturalmente isso acontecesse. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui um barulho, um som, se o Marcos Filho poderia olhar, acho que tem alguma coisa no som. Porém, o que eu gostaria que vocês guardassem na mente e no coração de vocês sobre essa história do Daniel, é que Deus não havia terminado com ele. Embora ele estivesse na cova dos leões, embora ele estivesse em face à morte iminente, Deus não havia terminado o seu plano, Deus não havia terminado o seu propósito, Deus ainda queria usar aquele homem para o louvor e para a glória do seu santo nome. A morte dos santos, meus irmãos, não foi isso que aconteceu com Daniel naquele dia. Mas a morte dos santos, por mais trágica que ela seja, ela significa apenas que o propósito de Deus reservado para cada um de nós nesse mundo chegou ao fim. É assim que os crentes em Cristo Jesus leem o encerramento da nossa jornada nesse mundo. Chegou o fim, o que Deus havia planejado para nós neste mundo. Quando Deus recolhe ou decide recolher os seus servos, Ele o faz porque Ele entendeu e Ele tem os seus desígnios que vão além da nossa compreensão, que estes homens ou mulheres deveriam entrar no descanso do Senhor, deveriam desfrutar da presença de Deus, e por isso Deus soberanamente, Ele recolhe os seus no momento em que Ele acha que devem ser recolhidos. O nosso fim só vai chegar no momento em que o Senhor determinar. Ele não vai chegar em nenhum outro momento diferente disso. Enquanto esse momento não chega, Deus continuará fechando a boca dos leões que se levantam e que investem contra as nossas vidas. Amém? Ele vai continuar amarrando a boca dos leões. Eu pergunto a vocês, quantas vezes as bocas dos leões foram fechadas nas investidas do maligno contra a sua vida? Se vocês fossem me dizer pessoalmente numa entrevista, certamente seriam muitas. Como foram muitas as vezes que o diabo investiu contra a minha vida, e o Senhor Deus, na sua misericórdia, porque aquela não era a minha hora, fechou a boca dos leões. Eu creio que haverão ainda muitos outros livramentos nas nossas vidas. Eu creio que os batizandos que aqui estão já experimentaram desses livramentos sem terem consciência disso. Deus agiu, Deus interveio em favor deles e também os livrou. Queridos irmãos, hoje os batizandos vão descer às águas e realizar a sua profissão pública de fé no Senhor Jesus Cristo. E eu creio que esse texto que nós estamos meditando, Daniel capítulo 6, versículo 26 e 27, os ajudará a compreender a grandeza do Deus a quem nós servimos. Eu espero que eles e todos nós aqui cheguemos a esta compreensão nesta manhã, porque é esse Deus que vocês vão servir. É este Deus que nós, o povo de Deus, temos servido ao longo dos séculos. Em resumo, o grande livramento do Senhor na vida de Daniel levou o rei Dário ou Dario a entender que Deus, a quem Daniel servia e os seus amigos serviam, este era realmente Deus.
Ele compreendeu que Ele era o Senhor, Criador dos céus e da terra. O único Deus, o Deus real. E que Deus não era um ídolo, ou os ídolos que cercavam o seu império. O Dario, pela graça de Deus, entendeu, e nós também devemos entender, que Deus, Ele é real, Ele não é de brincadeira. E é por isso que diante de Deus, a nossa melhor resposta é de temor e tremor. A nossa melhor resposta diante de Deus é temor e tremor. Mas o que significa essa atitude de respeito, essa atitude de reverência e até de medo, digamos assim, em face à grandeza e seriedade que a presença de Deus demanda? Em uma sentença, significa reconhecer Deus em sua realidade imbatível, incomparável, em sua eternidade, no seu reinado, no seu reino e também na manifestação do seu poder. Amém? Vamos pensar em cada um desses aspectos antes de nós orarmos e seguirmos para o momento especial do batismo. Em primeiro lugar, o texto nos diz que esse homem chegou à conclusão, inspirada por Deus, de que Deus era uma realidade. Vejam o que ele disse, olhe aí na sua Bíblia. Ele disse, Ele é o Deus vivo. Ou seja, Ele é o Deus que não pode ser comparado com nada na sua criação. Deus não pode ser equiparado a nenhuma ideia humana. Mesmo as ideias de natureza religiosa, elas não chegam perto da realidade de Deus. Ideias humanas à parte da palavra de Deus. A diferença entre Deus e os deuses é que Ele é real. É que Ele é, sem dúvida alguma, o Deus vivo. Enquanto que os ídolos não são reais. Os ídolos não são reais. No máximo, os ídolos, ao longo dos séculos, eles são objetos ocos, através dos quais o maligno manifesta o seu poder de engano e de sedução dos homens. E é por isso que a realidade de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, não pode ser negada, não pode ser negligenciada. Agora, o segundo ponto é que o texto nos diz que Deus é eterno. Veja o que nós lemos. Ele permanece para sempre. Isso é importante, porque tudo mais nesse mundo em que nós estamos vivendo segue rumo à ruína. As coisas mais lindas deste mundo estão caminhando para a ruína. Tudo que é belo, tudo que é glorioso neste universo tende, diz a física, a se desvanecer com a passagem do tempo. A nossa própria saúde física, não é verdade, irmãos? Em um dado momento da nossa existência, da nossa vida, nós estamos jovens, estamos vigorosos, em muitos momentos da nossa vida, e nós como povo de Deus celebramos as graças que Deus nos dá em nossos corpos, na nossa saúde, mas inclusive o nosso corpo caminha seguindo um processo de deterioração. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6 do seu livro, ele disse, todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Mas Deus não é assim. Isso é a realidade do mundo, isso é a realidade do universo, isso é a nossa realidade humana, no nosso corpo. Com Deus não é assim. Na sua glória indescritível, Deus permanece glorioso para sempre. Amém? Ele permanece glorioso para sempre. É por isso que a nossa atenção deve estar voltada para Ele. É por isso que nós devemos dizer para as nossas almas constantemente, não se encante com as coisas deste mundo, porque elas vão passando, e elas vão passar.
Às vezes eu ando pelo centro de Goiânia e lembro da minha infância, e eu me lembro de alguns edifícios antigos, algumas casas antigas, e eu passava por ali e achava lindo. Elas não são mais bonitas como eram, as que estão de pé. Ou elas foram demolidas, ou elas estão velhas. Quem morava ali, se permaneceu no mesmo extrato social, mudou, vendeu o imóvel. Tudo nesse mundo segue um processo de degradação e desvanecimento, mas o nosso Deus é eterno, Ele permanece para sempre. Mas o texto também nos diz que o Senhor Deus, o seu reino não será destruído. Então, duas coisas importantes aqui que a Bíblia afirma neste texto e em toda a Bíblia. Há um reino e há um rei. E Deus é o rei. E o seu reino nunca será esvaziado. O reino de Deus nunca será fragilizado. O reino de Deus é e será sempre robusto, forte, poderoso, imbatível. Não existe nada nessa vida, nem no porvir, que tem o potencial de fragilizar o reino de Deus. Por mais que a nossa luta seja, como diz o livro de Efésios, contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais, nós devemos estar ter cingido os nossos lombos com a verdade de que o Senhor nosso Deus, a quem nós servimos, a quem vocês batizandos estão servindo e publicarão o seu serviço a Ele nesse dia, de que Ele é o grande Rei, de que Ele é imbatível. Vocês devem ter a ciência, todos os dias, nos dias bons e maus, de que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque existe um reino, e o cabeça desse reino, na cabeça está o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande Rei. Eu penso que essa verdade deveria nos animar a todos nós, ao mesmo tempo em que deveria nos levar ao pó, a uma atitude de humilhação, porque quando você percebe a grandiosidade do Rei Jesus, a melhor posição que você pode se colocar diante dele é de joelhos. E como diz o livro de Lamentações, através da boca do profeta Jeremias, com a boca no pó. Eu lamento que muitas pessoas falem com Deus de maneira desajeitada, de maneira irreverente, falem brincando. Eu não vejo essa atitude nem no Velho nem no Novo Testamento. E eu não acho que isso é coerente com a nossa fé. Nós devemos nos aproximar diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Rei majestoso. Por último, irmãos, diz a palavra de Deus, no versículo 27 do nosso texto, que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. E o poder dele é evidente, pelo menos de 4 maneiras, segundo esse texto. Em primeiro lugar, na extensão ilimitada do seu domínio. Diz o texto que o domínio dele não terá fim. Não terá fim. Eu penso que a interpretação mais adequada para essa expressão é que nada está fora do alcance da soberania divina. A soberania divina cobre todas as coisas. E ninguém aqui deve pensar que exista alguma coisa nesse mundo, alguma coisa nesse universo que esteja fora do alcance de Deus. Não há nada. Tudo está ao alcance dele. E eu quero encorajar aos batizandos e a todos nós que aqui estamos nessa manhã festiva, a todos os dias de suas vidas, dizerem para vocês mesmos: Deus está no controle. Deus é poderoso. Deus faz tudo como lhe apraz. E quem sabe, no momento em que você disser isso, se você puder, caia de joelhos diante dele. Pode ser que você vai dizer isso num momento muito difícil, ou pode ser que você vai dizer isso num momento de exuberância, de grande alegria. Seja como for, dobre-se diante de Deus nesse momento,
porque o poder dele, o domínio dele é ilimitado. Mas isso também fica evidente, o poder dele, na capacidade que ele tem de livrar quem quer que seja. Vocês sabem que uma batalha espiritual, ela é travada, segundo a Bíblia, dentro e fora de nós. Existem inúmeras situações na nossa vida, na nossa caminhada, que têm o potencial de nos prender. Vocês sabem disso, não é? De nos amarrar. Quantas coisas na caminhada de vocês batizando não aconteceram, tentando impedir vocês de chegar até esse momento do batismo? Eu tenho certeza que aconteceram muitas coisas. E eu tenho certeza que o maligno e o próprio sistema, mundo, estava ali trabalhando para tentar impedir que vocês conseguissem dar esse passo. Essa é uma realidade com a qual nós temos que lidar. Irmãos, o Senhor Deus livrou a Daniel, e Ele também tem livrado o seu povo de diversas maneiras. Ele é poderoso para nos livrar das ciladas e dos emaranhados que vêm para nos impedir no nosso progresso, na nossa caminhada com Deus. Eu sei que tem algumas pessoas que dizem assim, minha vida está totalmente enrolada. Eu gostaria de dizer, Deus pode te livrar desse emaranhado no qual você se encontra. Ele é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para nos livrar do maligno, para nos livrar do mundo e também, irmãos, para nos livrar de nós mesmos. Porque muitos dos nossos problemas têm a ver com o nosso ego, com o nosso orgulho. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com decisões que nós mesmos tomamos. Mas o poder de Deus também é evidente na capacidade de salvar. Você vê que o texto nos diz que Ele não apenas, olha aí na sua Bíblia, livrou a Daniel dos leões, mas Ele também o salvou. É interessante, porque se o verbo aramaico aqui, usado para livrar, indicava remover, descascar alguma coisa para entrega, o verbo salvar aponta simplesmente para o movimento de resgatar. Como alguns irmãos gostam aqui, né? De pensar. É o resgate. É a retirada. A obra de salvação. Uma pessoa que chega à fé em Jesus Cristo, ela foi salva. Ela foi resgatada. A obra de salvação é uma obra de resgate. Porque ninguém de nós tem esse poder, não tem pastor nenhum, não tem igreja nenhuma que tem o poder de salvar quem quer que seja. Mas Deus, o Senhor dos céus e da terra, Ele tem poder de resgatar. Isso significa dizer, Ele tem o poder de salvar as pessoas que estão presas no império das trevas. E assim como Deus salvou, resgatou a Daniel da boca dos leões, Ele continua tendo poder para nos resgatar de situações diversas. Mas a Escritura, claro que ela quer nos fazer pensar aqui na grande obra de salvação. Na salvação do pecado, na salvação da condenação, na salvação para a vida eterna. E o desejo maior de Deus é que todos nós sejamos salvos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém? Mas por fim, irmãos, o texto nos diz que o nosso Deus, Ele é poderoso. E esse poder também fica evidente quando Ele opera sinais e maravilhas, não é? Diz o texto que o Senhor faz sinais e maravilhas, onde? No céu e na terra. Deus pode agir articulando as coisas naturais que fazem parte do nosso cotidiano, mas Ele também pode, se Ele quiser, transcender com as leis da natureza em favor do seu povo e para a glória do seu nome. Ele pode fazer isso quantas vezes Ele quiser. Quando nós lemos que Deus faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, eu penso que isso também nos mostra
que as intervenções de Deus não estão limitadas a apenas aquilo que os nossos olhos veem. Quem sabe o que está acontecendo no universo distante agora? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Quem sabe o que está acontecendo no mundo espiritual agora, no nosso entorno? Nós não sabemos totalmente. Talvez nós saibamos algumas coisas, mas Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas, inclusive as coisas que nós não temos conhecimento. Aliás, eu gostaria de dizer aqui, quase que encaminhando para a conclusão dessa mensagem, que tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é digno, eu penso, da nossa admiração. Mas, eventualmente, Deus pode realizar outras coisas que vão nos chocar, coisas que vão além da nossa compreensão, numa expressão clara da sua misericórdia. Você sabe por que Deus faz alguns milagres sobrenaturais na vida do seu povo, chamando as pessoas para si? É porque Ele ama essas pessoas. É porque Ele está sendo misericordioso com essas pessoas. É porque Ele sabe que muitas vezes nós somos cabeças duras. Então nós precisamos de algo mais. E Ele misericordiosamente vem e opera aquele milagre estrondoso. Mas eu antecipo aqui. Se Deus faz alguns milagres na nossa vida, nós não devemos ficar pensando e pedindo a Deus que todos os dias Ele realize algo sobrenatural nas nossas vidas, porque a vida do justo deve ser marcada pela fé. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Então eu queria concluir aqui com 4 aplicações bem breves e nós vamos orar. E depois nós vamos ter um tempo de adoração aqui. Toda a igreja vai adorar a Deus, enquanto os batizandos vão descer, vão se mover ali para o banheiro para trocar, vão à secretaria pegar suas batas, e os membros do conselho, pastor Augusto também, vão se trocar para vestir as batas e depois nós nos encontrarmos lá embaixo. Então, 4 aplicações para nós, apelando para que nós possamos reconhecer quem de fato Deus é. Em primeiro lugar, eu queria apelar a vocês no sentido de temer a Deus. Por quê? Porque Ele é real. Porque Ele é real. Então, leve Deus muito a sério. Faça todos os cálculos da sua vida, levando em consideração a realidade santa de Deus. Amém? Em segundo lugar, trema diante de Deus em reverência. Trema diante dele. Por quê? Porque Ele é eterno. E porque a eternidade dele é algo grandioso, que mexe muito com a nossa cabeça. Mas essa mesma eternidade traz paz ao coração do crente. Porque o nosso coração fica muitas vezes inseguro, não é verdade? Às vezes a gente não é dominado pela insegurança. Mas Deus pode trazer segurança ao nosso coração. E sempre que você se sentir inseguro, lembre-se que Deus é eterno, e que Ele te ama, e que Ele está trabalhando a seu favor. Em terceiro lugar, tema a Deus, porque Ele é o Rei. Quando eu entro na presença de uma autoridade, eu tenho muito respeito. Eu aprendi isso a minha vida inteira, talvez desde criança. Mas entrar na presença de Deus requer um temor extraordinário. E isso nós devemos praticar também. Agora, ao temê-lo como Rei, eu apelo a vocês no sentido de que vocês se rendam diante dele. Que vocês digam para ele assim: meu Rei e meu Senhor, eis aqui a minha vida para fazer a tua vontade. Como nós meditamos semana passada, na oração de Maria: cumpra-se em mim a tua vontade. Essa é a coisa mais sensata que nós podemos fazer diante do nosso Rei. E por último, trema diante de Deus, porque Ele é poderoso. Não há situação difícil demais para Deus. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. O poder dele é abrangente, o poder dele é ilimitado. Deus pode livrar, Deus pode salvar, Deus pode operar sinais e maravilhas. Ele pode fazer todas as coisas. Se nós pensamos seriamente nisso, não há outra reação que não seja a de nos humilharmos diante de Deus.
Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu vou orar com vocês nesse momento. Nesse momento, os batizandos, e nós meditamos sobre a realidade do Senhor Deus, sobre a eternidade dEle, sobre a soberania dEle, sobre o poder dEle. É dessa maneira que nós devemos relacionar com o nosso Deus. É dessa maneira que nós devemos caminhar todos os dias das nossas vidas e lidar com os nossos assuntos domésticos, profissionais, acadêmicos, cotidianos da vida urbana ou rural. É dessa maneira que nós devemos relacionar com Ele também na sua casa, todos os domingos, quando nós nos reunimos para bendizer o seu nome santo. Abra sua boca para falar com Deus. Em espírito. Pai Celestial, eu quero suplicar a Tua graça nesse momento, sobre a vida dos Teus servos. Eu começo a minha oração pelos batizandos mais uma vez. Que a realidade do Senhor, na vida deles e diante deles, seja algo constante, contínuo e permanente. Em nome de Jesus. Que eles possam travar um relacionamento contigo, como quem de fato o Senhor é. No nome de Jesus. Senhor, ajuda-os no início dessa jornada. Mas te peço também por todos nós que aqui viemos para nos alegrar com Ele e também para te prestar culto, que o Senhor nos ajude a travar esse relacionamento contigo da maneira que te agrada. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja contrito diante de ti, que a nossa vida esteja rendida, submissa, que nós não hesitemos em momento algum de fazermos o movimento de nos dobrar, de nos dobrarmos diante de ti, porque o Senhor é digno.